Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para quem acompanha, bom dia para quem vai assistir a gravação posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje, dentro do projeto da experiência do cuidado, né? Um outro jeito de cuidar, servir e amar, recebe a nutricionista Lidiane Bragunci, que vem falar um pouquinho, né, com a gente, compartilhar a demonstração dela, desse outro jeito. O tema é alimentação consciente e intuitiva, os desafios da nutrição não prescritiva, e é com muita alegria que damos as boas-vindas, recebemos a Lidiane, passo a palavra para que ela possa se apresentar. Olá, pessoal. Obrigada, Vivi, querida, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou nutricionista, né, como Vivi mesmo disse. Moro em Belo Horizonte, atuo, né, em nutrição clínica, em consultório clínico, também em Belo Horizonte. Sou nutricionista já há 10 anos. E nessa minha trajetória, eu trabalho há aproximadamente 7 anos com uma linha diferente da nutrição, né? Que é também uma forma alternativa aí de olhar para a nossa relação com a comida, que é o que a Vivi trouxe para vocês, que é a alimentação consciente e intuitiva, né? E de lá para cá, a gente vem avançando muito nessas discussões e nessa percepção do que é cuidar de si mesmo sem precisar se machucar, sem precisar se restringir com a alimentação, sem precisar se impor regras rígidas, mas com um olhar de gentileza, de respeito a si mesmo, da sua biologia, da sua saúde mental. Então, já fazem 7 anos que eu trabalho com essa linha da nutrição. Só um pouquinho, Vivi. Bom, essa é a nossa realidade atual, não é? Para quem está nos acompanhando, o importante é isso: vida real, crianças em casa, né? O ambiente com os ruídos, as intervenções e as adaptações que fizemos, que são necessárias para levar esse cotidiano. Tranquilo, Lid? Pandemia. Enfim. Então, a gente faz, né, esse trabalho, já faço esse trabalho há algum tempo, e há 4 anos, aproximadamente, eu fundei o IASE, que é o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que é uma escola de nutricionistas e psicólogos que desejam trabalhar com essa nutrição mais orientativa, essa nutrição gentil. A gente chama isso de nutrição humanizada, né, que é um jeito de olhar para o sujeito de uma forma mais integral, ao invés de ficar ali só trabalhando na superfície, da alimentação dele, de fazer trocas e substituições ou se privar. E esse trabalho, ele tem surtido muitos frutos positivos, né? E a gente também, a partir disso, criou a nossa editora, lançamos em 2018 o nosso livro, que se chama Em Paz com a Comida, e a gente vem também produzindo obras a respeito desse caminho alternativo, da gente estabelecer uma relação mais gentil com a alimentação e com o nosso próprio corpo, com o cuidado da nossa saúde, sem precisar de tanta rigidez, né? Muito bom, Lid. Então, assim, já iniciando o meu agradecimento, né, pelo seu sim ao nosso convite e aproveitar a sua fala para reforçar um pouco da característica desse projeto, né? A experiência do cuidado, ele tem por objetivo principal destacar, dar voz àquilo que acontece, que é um outro jeito de cuidar, servir e amar, no sentido de um cuidado mais humanizado, uma compreensão empática, porque dentro da minha trajetória, mais de 20 anos na área da saúde, especificamente dentro de instituições de serviços de saúde, lidando com os profissionais da assistência, apoio, cuidado administrativo, né? Existia um foco e um hábito, inclusive, no qual eu estava inserida, de focar no que é errado, no que é ruim, no que deve ser evitado, né? A gente tinha, inclusive, assim, programa de treinamento para levar todo mundo para dentro de um programa de 24 horas anuais, pelo menos,
em que as pessoas ficavam ali focadas, olha, isso está dando errado, isso não funciona, não sei o quê, tem que corrigir. E aquilo me incomodava, né? Então eu comecei a procurar, falei, gente, não, isso não funciona, né? Entendendo dentro da minha área de atuação, que é a biopsicologia, eu falava, um comportamento ele é consequência de um jeito de pensar e sentir as coisas, sentir as relações, sentir as situações. E isso traz um comando que é neurofisiológico. Então, para que eu possa modificar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha forma de ver, pensar, interpretar e sentir. E aí eu falei, não, eu vou começar a fazer isso. Ao invés de levar, né, para os encontros, para as falas, para os treinamentos, para as palestras, aquilo que está errado, né, aquele jeito que é inadequado, a gente vai levar esse outro jeito. Naquela ocasião, quando tudo começou, não tinha essa configuração que tem hoje, né, do projeto Experiência do Cuidado, mas já era isso, era trazer a evidência, né, de que este outro jeito de cuidar, servir e amar é muito mais eficaz, transforma, né, gera uma nova cultura, onde a gente sai, né, o foco é centrado na pessoa, e essa pessoa inclui o profissional do serviço de saúde, porque a gente vem também de uma trajetória focada muito no paciente e no familiar desse paciente, né? Então, assim, a gente começou a aprender que funciona muito mais dar evidência ao que é humano nessa história, né? Ao fator humano nessa história. Que aquilo que é a experiência de empatia, acolhimento, etc., deve ser destacado para que seja como referência, né? Esse é o novo olhar. E aí, o projeto agora tem uma configuração, um lugar mesmo para acolher esse profissional da saúde, dizendo para ele que é possível, que ele não está equivocado quando ele diz que quer agir se incluindo nessa experiência. Porque o que eu escuto, né, principalmente nos atendimentos individuais, é a pessoa desestimulada, ela querendo desistir, inclusive, de uma vocação, né, como se fosse possível, assim, aquele chamado do coração, ela começa a achar que aquilo está equivocado, que não cabe, que ela não consegue expressar todo esse amor, essa atenção, porque o ambiente, a cultura, as outras pessoas não veem da forma que ela vê. O objetivo, então, é a gente acolher e trazer para esse profissional esse olhar de que não, você não está errado, você está, né, sem trazer essa dicotomia aí de certo e errado, mas assim, você está certo em ser você, não tem nada de errado nisso, né? E encorajá-lo a levar essa nova forma, sabe? A se incluir inteiro nesse processo. Da mesma maneira, o cuidador familiar, que se vê, de repente, numa função que ele nem foi preparado para isso, né? E aí, assim, hoje, quando você fala da sua trajetória, né, nessa nutrição não prescritiva, nessa alimentação consciente e intuitiva, ou seja, não dá para falar desse outro jeito de cuidar, servir e amar nessa consciência e intuição se você não se inclui, porque está falando é disso, é desse ser que está ali presente, e que tudo começa a partir disso, né? De uma nutrição não prescritiva que fala do quê? Poxa, nós estamos numa, né, nem década, né? Há quantos anos, várias décadas, desse culto ao corpo, desse padrão de imagem, né, desse sofrimento por uma ditadura daquele corpo perfeito, malhado, bronzeado, não sei mais o quê. E aí a pessoa entra num sofrimento mental real, né, por não conseguir atender a esse padrão. Ou seja, desde lá você já vem experienciando esse cuidado, né, nesse outro jeito. Então, acho que podemos começar aí você falando como que Sim. é, né, na sua prática hoje, formando outros nutricionistas, né, e acolhendo esses clientes com essas, enfim, tantas demandas aí das mais variadas. Conta um pouquinho para gente da sua prática. Falou coisas muitíssimo profundas e muitíssimo. Eu não gosto nem de falar que são inovadoras, mas elas estão sendo vistas agora. São coisas muito antigas. Esse olhar humanizado não tem nada de inovador, né? A gente sempre viu, mas agora a gente está de fato, acho que internalizando a importância
desse olhar para além do problema. Eu falo isso muito, muito, muito com os meus alunos e com os meus pacientes. A gente tem que parar de tratar a doença e tratar a gente, né? Tratar as nossas faltas, porque principalmente quando a comida é o pano de fundo, ela é só um sintoma, né? De tudo que acontece, que vem acontecendo nas nossas vidas, né? Então, vão ter momentos da vida da gente em que a gente vai comer menos porque a gente está angustiado, porque a gente está em profundo sofrimento, ou porque a gente está sem prazer, sem vontade de sentir prazer. E vai ter vezes que a gente tem vontade de sumir e se esconder, e a comida é um ótimo subterfúgio para isso, né? Onde a gente vai utilizar a comida para se anestesiar, para não pensar, onde a gente vai utilizar a comida para se recompensar de um dia muito difícil, de uma situação que é sufocante muitas vezes. E aí a gente precisa entender que a comida também pode ser um fator importante de sinalização dessas nossas dificuldades. E quando a gente consegue enxergá-la dessa maneira, a gente para de tratá-la como um problema. Porque é isso que a gente consegue perceber olhando para as pessoas além da comida, além da alimentação. É que a comida, a nossa relação com a comida é um microcosmo da nossa relação com o mundo e da nossa relação com a gente mesmo. Então, não tem como a gente olhar para a nossa alimentação sem olhar para as nossas emoções, sem olhar para a nossa história, sem olhar para o nosso contexto de vida. E enquanto a gente ficar ali achando que a questão é a superfície, a gente vai estar se distraindo, né? Enquanto a gente achar que o nosso problema é o peso, é a diabetes, é a hipertensão, a gente vai estar se distraindo, porque isso são só sintomas que são manifestados pelo corpo, né? Para mostrar que o buraco é mais embaixo. E é com esse olhar que a gente tem incentivado os nutricionistas, os estudantes de nutrição, a se aproximar dos seus pacientes, dos seus clientes, porque nós somos muito mais do que seres humanos que respondem à fome e saciedade, né? A gente não come só para matar a nossa fome, a gente não come só para ter longevidade, para se nutrir fisicamente. A comida significa, ela simboliza, e é exatamente isso que nos diferencia dos seres humanos. Só que a gente está se distraindo. E aí, o que acontece é que a gente está focado nessa questão do corpo, do culto ao corpo, por quê? Porque as pessoas, né, especialmente na idade, nessa contemporaneidade das redes sociais, etc., a gente consegue construir uma ilusão de uma vida perfeita por trás da imagem, né? E consegue temporariamente, a gente se ilude achando que consegue. E principalmente os profissionais da saúde, da nutrição, eu vejo isso acontecendo cada vez mais forte. O profissional da saúde está cada vez mais se afastando da saúde e se aproximando da estética, porque a estética vende muito bem esse ideal de imagem perfeita e, mais do que isso, associa a imagem à personalidade. Então, aquela pessoa que consegue manter uma imagem perfeita é mais disciplinada, é mais pura, é superior. E isso absolutamente nada tem a ver com saúde, né? E, então, a gente tem essa preocupação de conscientizar o nutricionista, o profissional da saúde, de que comer não é uma questão de disciplina, de força de vontade, de foco. E comer é muito mais do que isso. Comer significa a nossa história, a nossa raiz, a nossa cultura, as nossas relações sociais, os nossos símbolos, e que a gente tem que parar com esse olhar superficial, com esse olhar reducionista sobre a nossa relação com a comida e a nossa relação com o corpo, e enxergar a pessoa, o sujeito na sua totalidade. Muitas vezes até esse culto exacerbado do corpo é um pedido de socorro, né? É uma necessidade de hiperexposição para se desviar do foco principal das suas dores reais, dos seus sofrimentos reais. Isso eu tenho observado muito na minha clínica, né? De atender musas fitness que desenvolveram transtornos alimentares, que desenvolveram transtornos de imagem. Isso é uma questão muito frequente. Eu tenho uma experiência até vasta de atendimento de transtornos alimentares, né? Alimentação intuitiva e alimentação consciente são abordagens especificamente muito eficazes para transtornos alimentares, e eu tenho visto o quanto esse culto ao corpo tem massacrado as pessoas, tem colocado as pessoas num lugar
de muito sofrimento, de muita autocobrança, de muita autocrítica, de exigência consigo mesmo. E eu vejo isso tanto nessa questão do culto ao corpo, quanto nessa exigência de performance pelos profissionais da saúde, né? De achar também que eles são ótimos profissionais, eles conseguem emagrecer as pessoas, se eles conseguem dar resultados. E isso também é uma grande ilusão, uma grande balela, porque ninguém muda ninguém, né? O profissional da saúde não pode tornar o seu paciente uma mercadoria para vender o seu serviço, expondo antes e depois. Ele não pode, ele tem que ter essa ética, essa responsabilidade de perceber que não é ele quem faz o trabalho, o sujeito precisa fazer o trabalho por si mesmo. E quando ele reforça esse tipo de ideologia, de comportamento, ele causa danos profundos na vida dessas pessoas. E ele causa danos profundos na própria vida. Por quê? Porque se o paciente não responde, ele se sente mal, né? E aí ele entra em negação, e aí ele quer culpabilizar o sujeito. E à medida que ele sente culpa por ter fracassado, ele ainda culpabiliza, ele projeta a culpa no sujeito. Então ele diz para o paciente coisas do tipo: se você não emagrecer tanto, você nem precisa voltar à consulta, porque eu não trato pessoas fracas. Gente, eu ouço pacientes. Sim, eu ouço pacientes que ouviram isso de médicos, de outros nutricionistas. Então, a gente está entrando numa era muito difícil, muito opressora, tanto para o paciente, tanto para o profissional da saúde, porque aí ele entra em parafuso, ele entra numa autocobrança achando que a mudança do outro é responsabilidade dele. E ele também acha que ele precisa ser perfeito para ele ser modelo, para ele ser cartão de visitas. Então, se ele não é perfeito, ele não pode se mostrar nas redes sociais, ele não pode atender as pessoas, se ele não tem o corpo perfeito. Então, a gente está vivendo uma era do adoecimento, né? E talvez esse ano sirva para mostrar para a gente isso, de que a gente precisa se recolher e rever prioridades, né? E olhar para a nossa profissão, olhar para aquilo que a gente está fazendo e começar a pensar se isso está me trazendo saúde, se isso está me trazendo felicidade, se isso de fato faz sentido para a minha vida atualmente. Então, a gente precisa buscar de fato o que é importante nisso tudo que a gente está fazendo nas nossas relações, né? Tanto profissionais quanto pessoais. E aí, né, entra nesse contexto a ideia das abordagens não prescritivas, né? O que é uma abordagem não prescritiva, especialmente naquilo que é a nutrição, no foco da nutrição, que é o meu trabalho? É você entender que o sujeito sabe o que é melhor para a vida dele, você não sabe. Mesmo que você tenha o conhecimento técnico sobre a combinação de alimentos, sobre o que é o ideal de uma alimentação equilibrada, não é você que vai viver a alimentação dele, é ele mesmo. Então, ele sabe aquilo que funciona, aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, aquilo que está alinhado aos valores e crenças deles, e aquilo que não faz sentido, e deixar que ele protagonize aquele tratamento. Afinal de contas, isso diz respeito à vida dele, não à sua. Então, a abordagem não prescritiva, ela tira esse peso do profissional de ser o salvador da pátria e também tira essa responsabilidade do paciente de corresponder às expectativas do profissional, né, no cuidado. E a gente vai construindo juntos esse caminho de cuidado, né? Então, é você se despir daquele seu lugar de superioridade. Eu falo muitos com os meus alunos: tira o jaleco branco, né? Porque o jaleco te dá muito poder. Então, tira esse lugar onde você acha que você estudou 5 anos e você sabe tudo, que você não sabe o que é melhor para a vida do sujeito. Você sabe o que a ciência diz, mas ele sabe o que é importante para ele. E a alimentação intuitiva é nada mais, nada menos do que isso, né? Eu sei o que o meu corpo precisa. Então, o paciente sabe quando ele sente fome, quando ele sente saciedade. Não existe uma máquina que mede fome e saciedade. Cada um vai ter a sua medida, quanto é o suficiente para comer, aquilo que vai funcionar, a combinação que vai funcionar. Porque todo mundo come carboidrato no café da manhã, ou alguns não, né? O pessoal da low carb não, mas é diferente eu comer um pão com manteiga, é diferente eu comer um pão de queijo, é diferente eu comer uma tapioca, depende do lugar do Brasil onde eu esteja,
depende da minha história com essa comida, tudo isso é carboidrato no café da manhã. Mas, o que significa para mim cada um desses alimentos? A tapioca aqui, para alguém do Sudeste, pode significar dieta, uma dieta sem glúten, né? Mas para o Nordeste significa história. A pessoa cresceu, nasceu comendo isso, né? Um pão de queijo aqui para Minas significa afeto, significa o café da manhã reunido com todo mundo. E lá no Nordeste, um pão de queijo pode significar um café da manhã de hotel, né? Então, não é a mesma coisa. Mesmo que esses alimentos tenham o mesmo macronutriente, né, em predominância, não é a mesma coisa comer pão de queijo, comer tapioca, né? Não tem esse mesmo significado. Então, é olhar para isso, assim, o que é minha intuição? E a minha intuição, a gente diz, não diz respeito à transcendentalidade da alma, à espiritualidade, a gente diz sobre instinto, sobre regulação interna, né? Comer intuitivamente é fazer aquilo que o meu corpo me pede para fazer. E comer de maneira consciente é eu parar para dar esse espaço para perceber o que o meu corpo quer me dizer, né? Eu dar esse espaço para checar antes de tomar a decisão e sair do piloto automático. Então, eu trabalhar a alimentação consciente e intuitiva dá para o sujeito um protagonismo e trabalhar nele recursos internos para que ele recupere essa sabedoria interna, para que ele consiga coordenar a própria alimentação e que isso pare de ser um sofrimento para ele e ele consiga, de fato, se empoderar daquele conhecimento que já é dele para cuidar de si mesmo. Muito bom, Lide. E enquanto eu te escutei, eu fiquei relembrando tanta coisa, assim, a partir da sua fala, que me trouxe experiências minhas, assim. A primeira tem a ver com isso, de você citar sobre o posicionamento do profissional diante daquele cliente. Então, essa coisa de achar que a gente tem uma intenção que deve ser priorizada. Minha intenção é ajudar o paciente, mas a gente precisa primeiro compreender, né, aonde está essa consciência do paciente no que diz respeito à autorresponsabilidade, né, como ele quer se ajudar. Porque também existe essa busca, ele deposita, né, no profissional toda a expectativa de que sair com uma prescrição vai ser a salvação. E aí, o que você está dizendo até mesmo o profissional precisa escolher qual o posicionamento dele, porque ele pode escolher entre confirmar coisas que o cliente traz, então, eu não dou conta sozinho, eu não sei, e fica nesse processo de autopunição, de autodesvalorização, e aí o profissional vai ocupar esse lugar que é confirmar esse autoconceito do cliente, né? Esse autoconceito que é isso que você disse, assim, a fala do profissional fala assim, olha, se você não quer se ajudar, eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para tratar quem não tem força de vontade, não sei o quê. Bom, isso é um posicionamento. Ok, a gente não está aqui para, né, ficar trazendo a polaridade, muito menos julgar ninguém. Mas isso diz sobre qual lugar você quer ocupar, inclusive no mundo. Porque antes de ser um profissional, você é um ser humano. E todos nós queremos isso. Quer dizer, qual a minha contribuição nesse contexto, né? Outra coisa é exatamente esse movimento de que é possível ter uma atuação profissional, seja ela qual for, neste caso estamos falando do nutricionista, em que ele pode se colocar disponível para ser útil a essa pessoa, que mesmo que chegue para você no consultório nesse lugar de autodesvalorização e tudo, esperando que você confirme coisas, né? Ainda assim é possível você se posicionar de um outro lugar, dizendo, não, olha, quem sabe, vamos por aqui, né? Vamos, na experiência desse cuidado, ou seja, profissional e cliente criam uma relação, um vínculo, para que seja possível encontrar qual a melhor maneira de contribuir para esse objetivo, né? E aí me lembrei também, aí agora trazendo um pouco da minha experiência pessoal, que é o meu aprendizado com você, inclusive. Porque uma das coisas, quando a gente se conheceu, num dos programas aí que a gente, né, já experimentou juntas, enfim, de preparação, formações, etc., eu lembro de compartilhar com você a minha ansiedade de mãe,
quando o meu filho mais velho, na época ele tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, e ele sempre foi magro e tudo, e ele estava numa fase que para a adolescência padrão, né? Lembrando que a adolescência é cultural, não é um estado específico, enfim. Porque na adolescência todo adolescente come mais, não sei o quê, e ele não comia. Então eu ficava assim, menino, você não pode ficar tanto tempo sem comer, menino que não sei o quê. E ele, mãe, tá. Aí eu comentando isso com você da minha ansiedade, isso eu trago para mim sempre. Aí você falou assim para mim: me explica uma coisa. Quando você fala isso, o que ele te responde? Aí eu disse, ele fala que não tá com fome. Aí você falou assim, você já parou para pensar que ele está certo? Que ele come quando ele está com fome? Que ele respeita o corpo dele? Aí eu, tô entendendo. Cara, depois desse dia, meu olhar para tudo nesse sentido mudou, inclusive para mim, porque assim, eu sempre tive esse olhar em relação à comida eu nunca comi mesmo sem fome, mas eu não tinha consciência disso, né? E tem essa questão do biotipo. Então, você mesmo disse, mas aí você olhou para mim e falou, como é seu marido? Eu falei, magro, aí a família. Pois é, então tem um conjunto de coisas aí. É da natureza, né, biológica, e ele está dizendo para você que ele só come quando ele tem fome, tá tudo certo, né? Então, assim, esse aprendizado, que é uma coisa assim, está embutido na nossa experiência de vida, mas a gente não está consciente disso. E o quão importante é ter pessoas, né, profissionais como você, e ainda assim, formando outros profissionais, para trazer isso, trazer consciência, sabe? E aí, assim, fui aprendendo mais, né, com você nesse lugar de tipo, olha, a não ser que tenha uma patologia instalada, não se faz nem restrição, nem suplementação. Caso contrário, aí sim, olha, tem uma patologia, então vamos olhar para isso. Também não é focando na doença em si, mas assim, a partir deste quadro. O que é que a gente pode explorar como possibilidade? Porque também tem esse olhar, né? Uma vez que você tem um diagnóstico, né? As pessoas começam a... Eu tenho uma cliente que... É só fazer o parênteses. Ela disse assim, ela está passando por uma situação complexa a partir de um diagnóstico. E aí ela diz assim, depois de um diagnóstico eu deixei de existir. Por quê? Porque a tendência é olhar para a doença, para o diagnóstico, né? Só que existe saúde nesse quadro. E aí, quando você diz pra gente sobre esse outro jeito de cuidar, servir e amar na nutrição, você está falando disso. Você não está olhando para a doença em si, mas a partir daquele diagnóstico, aonde está a saúde? Aonde é que eu posso usar o potencial de autorregulação, né? Autopercepção, Equilíbrio, isso, autopercepção. autopercepção, para trazer de novo a condição do próprio organismo, né, no todo. Vamos pensar isso de uma forma integral, incluindo todas as dimensões desse indivíduo, que é, né, física, emocional, relacional, espiritual e social, para que ele aprenda a lidar com todo esse potencial de saúde a partir de um diagnóstico. Isso é uma coisa. Isso é Né? tão importante, isso que você falou, Vivi, assim, as pessoas, elas tendem a achar que elas são a doença, e todo profissional da saúde também, ele tende a querer exterminar a doença quando há um diagnóstico, e ele desconsidera todo o resto, né? E isso é tão profundo, isso é tão importante. Ontem eu estava orientando uma aluna de mestrado, que ela vai defender a tese dela, tese, porque é em Portugal, né, eles falam aqui a dissertação, e a gente estava discutindo os dados e o aluno estava, a percepção dela na pesquisa que ela fez era que as pessoas que tinham algum diagnóstico, que perderam ou ganharam peso por algum diagnóstico de saúde, né, ou uma questão hormonal, do ciclo da vida mesmo, está entrando na menopausa, ou teve algum problema de saúde mesmo, uma doença crônica ou aguda, as pessoas perderam a confiança no próprio corpo para comer e acabaram ganhando mais peso. E aí é uma questão
muito polêmica isso, né? Do como é que eu vou dar protagonismo para o sujeito que está doente? Porque é fácil até eu cogitar essa possibilidade de... Fácil mais ou menos, não é tão fácil assim, mas é mais plausível eu cogitar a possibilidade de que uma pessoa saudável possa se autorregular, porque o corpo dela está ok, e mais uma pessoa doente, não. Mais ou menos, peraí, né? Como assim? Porque aí eu, com o pretexto de exterminar a doença, eu acabo com a vida do sujeito, né? Vou pegar um exemplo, por exemplo, dos meus pacientes diabéticos. Gente, diabetes não é uma doença que vai acabar, vai passar. Principalmente diabetes tipo 2, né? A gente não trabalha com cura, a gente trabalha com controle da doença. E aí eu quero exterminar o diabetes na vida do sujeito. Eu corto completamente o doce, eu tiro da vida dele toda a socialização por meio da comida, eu tiro dele todo o prazer por meio da comida e eu quero que ele continue bem, porque em nome da saúde. Porque ele deprime, né? Por quê? Porque eu estou tratando a doença, eu não estou tratando a pessoa. Eu sequer me dei a chance de consultá-la do quanto aquilo importa para ela. E aí o relato que eu recebo dos meus pacientes doentes crônicos, que é claro, não vão ter um bom controle da doença com toda essa privação, com toda essa rigidez, porque é para a vida toda, né? Se for para uma doença temporária, tudo bem. Ah, tudo bem, eu preciso fazer uma dieta rígida para tratar uma intolerância temporária, uma alergia alimentar, existe motivação para isso, porque eu tenho um ponto de chegada. Mas quando eu estou trabalhando com doença crônica, eu não tenho um ponto de chegada. Eu não tenho. Então, o mais comum de acontecer é assim: a pessoa ela faz aquele esforço até chegar no exame bom. Ela chegou no exame bom, ela abre a porteira. E aí acabou, o exame piora. Entende? Porque a gente quer o médico ele quer curar. Ele está ali com aquele cacuete, com aquele impulso de curar. E nós, profissionais, também queremos curar. A gente quer o exame bom, a gente quer o exame bom, a gente não olha para o todo, para o contexto, para o ambiente dessa pessoa. Né? O quanto ela está sofrendo com aquilo, o quanto que a pessoa está tendo que fazer concessões, o quanto ela está tendo que abrir mão de coisas importantes. E especialmente na doença, no diabetes, a pessoa já está velha, né? Ela já criou os filhos, ela já trabalhou, então ela já está mais numa fase de desfrutar aquilo que ela plantou a vida toda. E aí, quando ela chega na hora de desfrutar, ela é privada disso. Ela entra numa rebeldia que, peraí, é como se ela nunca pudesse desfrutar. Então, ela entra na fase da rebeldia, ela entra na fase da negação do problema, ela entra no descontrole da doença, e a gente tem aí uma hipermedicamentalização, né? Do problema, e a gente culpabiliza o sujeito, a gente tira dele o poder dele cuidar de si mesmo, a gente tira a autonomia, começa a vigiar, e a pessoa começa a ter comportamentos infantilizados, e a gente entra num ciclo de problema sem fim, até que a pessoa comece a ter os agravos relacionados ao descontrole da doença, né? Ela começa a perder a visão, ela começa a ter as feridas, e ela se sente muito mal por isso. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e falar, gente, peraí, o que a gente está fazendo de errado nessa história? Será que eu não estou querendo curar a doença e estou esquecendo dessa pessoa? Então, peraí, vamos entrar no meio do caminho, porque é muito melhor que os exames dela continuem um pouquinho, às vezes, fora da taxa do limite, mas ela consiga ter qualidade de vida e bem-estar, e ela consiga entender que aquela doença, que aquela condição existe, e ela vai existir ali, mas ela se mantenha constante do que eu tenha picos, né? De glicemia, de insulina na vida daquela pessoa. Então, não é melhor eu fazer um controle de danos, eu trabalhar na perspectiva assim, de conscientização daquela pessoa para o problema sem trabalhar a privação para que ela consiga manter isso no longo prazo? E aí eu tenho um respiro, porque finalmente esse meu olhar, que eu já falo há quase 10 anos, começa a ser considerado pelos órgãos de saúde, porque eles percebem a ineficácia desse tratamento rígido da doença, né? E aí a gente começa a ampliar. Então, recentemente, a gente tem o Guia Alimentar Canadense, que fala sobre isso, da não privação. A gente tem os guidelines aí das sociedades internacionais de cardiologia, de diabetes, considerando que é importante fazer um trabalho psicológico, um trabalho ambiental, antes da gente, juntamente com o tratamento da doença. Então, a gente está começando a ampliar o olhar
né, sobre essa importância, mas a rigidez e a culpabilização ainda fazem parte desse lugar, sabe? Lídia, assim, a sua fala me lembra a expressão esperançar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, você está aí desbravando, né, esse caminho nessa perspectiva da nutrição, mas como você mesma disse, isso é um trabalho multiprofissional e multidisciplinar, né? O olhar do todo precisa modificar, porque você, na sua atuação, tem esse olhar, mas o médico precisa ter, o psicólogo que está cuidando desse cliente precisa ter, e assim por diante, né? E me veio a pergunta sobre isso, assim, como que é na sua clínica essa parceria, né? Assim, a maioria dos clientes também fazem um acompanhamento psicológico, tem aí esse cuidado que, enfim, que é uma parceria mesmo, né? Sim, Para eu somar aí. recomendo fortemente para todos eles. 80% hoje dos meus pacientes fazem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, um acompanhamento médico, e eu faço questão de fazer essa conversa com esses profissionais, para que a gente trate essa pessoa, né? O foco é ela, não é a nossa conduta, né? Então a gente fala, a gente estabelece essas trocas. Hoje eu consigo, pelo menos em Belo Horizonte, num grupo pequeno ainda de profissionais, mas a gente consegue ter essa conversa. Então eu tenho psiquiatras, psicólogas, e mesmo as desconhecidas que não conhecem a minha abordagem, eu telefono, peço um encontro para a gente tomar um café, para a gente conversar. Podia tomar um café quando podia, né, gente, antes da pandemia, mas ou para a gente fazer uma reunião, né, uma ligação, para a gente olhar para isso. E eu vejo que muito, e eu vejo isso nas minhas alunas também, nos meus alunos. A gente não faz essa troca porque a gente tem medo de ser confrontado nos nossos conhecimentos. É essencial, gente. A gente precisa se despir desse medo. E eu só não sei, eu vou falar para ele que eu não sei mesmo isso que ele está falando, né? Porque não tenho o que saber. Porque não é da minha área, não é da minha competência. Então, eu não tenho que saber coisas da psicologia do sujeito ali, de diagnósticos psiquiátricos, porque eu não tenho. Eu vou adquirindo essa experiência com essas trocas, à medida que ele se dispõe a me ensinar naquele caso. E é riquíssimo, assim, eu sou uma profissional infinitamente mais equipada de repertório quando eu estabeleço essa troca, e eu vou atrás. Né? Eu falo, os meus alunos falam, mas eu tenho vergonha. Eu falei, gente, mas vergonha de quê? Não é sobre você, esse tratamento, é sobre a pessoa, né? Então, assim, para com esse ego, coloca seu ego no bolso e olha para a pessoa. Você está enxergando ali com as suas competências, com a sua perspectiva, um problema. Então, você tem que trazer essa perspectiva para o outro profissional, trazer a perspectiva dele e essa troca acontecer. Então, é essencial, a gente não trata ninguém sem essa equipe, não diria nem multidisciplinar, é transdisciplinar, né? Porque um conhecimento atravessa o outro e a gente precisa lidar com aquele sujeito e ampliar o nosso olhar sobre aquele sujeito para que ele tenha a melhor experiência de cuidado possível, né? Muito legal. Eu sei que nós somos suspeitas, né, para estar falando disso, mas essa é a nossa missão, né, Lídia? É o que a gente tem conversado já com tanta frequência sobre assumir isso, né, sobre dar lugar a esse olhar que também não fica preso na parte técnica, né? Tudo bem, a técnica, a ciência, né? O teórico científico, ele é importante para embasar, ninguém vai atuar com ética, né? E responsabilidade de forma aleatória, tirando as coisas da cabeça, achar que, porque eu sou experiente nisso e a minha experiência me diz que... Não, a gente sabe que isso é importante, mas isso não é tudo, né? Assim, o olhar, quando você disse numa outra fala sua aqui sobre o cliente é quem detém, né, esse conhecimento para nos sinalizar como que a gente vai conduzi-lo. Porque se eu partir do princípio que ele se enquadra aí eu ponho ele dentro da caixinha e uma vez que ele está dentro da caixinha eu vou atuar, né, conforme
prescrito que Protocolos, a pessoa tem ela está dentro dessa caixinha, ele tem um protocolo a ser seguido. E o que você está trazendo é exatamente isso, ou seja, na hora que você fala sobre não só o trabalho, né, que é transdisciplinar, como você mesmo colocou, mas assim, que antes de tudo isso, é a gente se posicionar no lugar de quem é aprendiz no processo de cuidar dessa pessoa. Ela nos diz o que dá conta, o que não dá, como ela percebe, qual o significado disso, que você amplamente nos trouxe, né? E assim, essa referência, eu entendo que é muito importante esse olhar para a nutrição, porque é uma nutrição que transcende a comida, né? Que é isso que você disse, é uma nutrição emocional, social, né? Cognitiva, porque os pensamentos que eu alimento, eles dizem sobre o meu comportamento, né? Sobre as minhas interpretações e sobre, naturalmente, a experiência que eu tenho nas minhas relações. Então, assim, entendo que o que a gente pode trazer aqui agora, né, como uma forma de talvez ampliar mesmo, né, o que você está trazendo, é você colocar um pouquinho para a gente como que hoje, né, já antecipando sua colocação no sentido de que vamos dizer assim, os órgãos, né, de saúde e tal já começam a olhar para isso de uma forma diferente, mas como que você propõe, né? Qual tem sido a sua provocação nesse sentido, assim, de estimular, de incentivar, de inspirar, não apenas os profissionais, mas a comunidade como um todo, né? Eu vejo assim que o seu trabalho tem um impacto muito importante, o seu servir, né? Tem um impacto social importante. O que você deixaria aí para quem vai nos acompanhar depois também nas gravações, como isso, como uma forma de inspirar, provocar, enfim. Eu diria, assim, que se eu pudesse dar um único conselho, tanto para profissionais quanto para o público em geral, né, que tem hoje uma questão com a comida, olhe para o que você já faz. Para de olhar para o problema, para aquilo que você não faz e conheça as suas forças. Porque sim, sempre falo isso em consulta, todo Superman tem sua criptonita. A gente tem que conhecer aquilo que é a nossa criptonita, mas a gente também precisa conhecer as nossas forças, porque Superman, se não conhecesse suas próprias forças, não seria Superman, né? Claro que isso é uma ideia, é uma ideia, né? É ficção, mas isso tem guarda um sentido simbólico muito importante, porque enquanto a gente fica focado nas nossas fraquezas, a gente não sai do lugar, a gente paralisa. Tanto em relação à nossa competência de trabalho, a gente fica ali o tempo todo reforçando o nosso autossabotador, aquilo que nos paralisa, né? E é só no momento em que a gente olha para as nossas forças, aquilo que a gente já consegue fazer, aquilo que a gente já dá conta de fazer, que a gente consegue se perceber capaz inclusive de desenvolver as habilidades que a gente precisa para superar os problemas que a gente encontra na nossa vida. E aí eu sempre gosto de mostrar para os meus pacientes, para os meus clientes, o quanto eles já comem bem, quanto eles já sabem fazer isso, o quanto esse saber ele é inerente da raça humana e que há 90 anos atrás não existia a figura do nutricionista que ensinava as pessoas a comer, as pessoas já comiam. Olha que curioso isso. As pessoas já comiam e viviam. Olha que interessante. E elas eram mais magras há 90 anos atrás e elas eram menos doentes. Será que isso não é curioso? Será que a gente precisa, sim, de tanto conhecimento controlando as nossas vidas? Ou será que a gente não pode utilizar esse conhecimento como algo orientativo para incrementar a nossa sabedoria interna? Porque o conhecimento é maravilhoso, a gente não nega esse conhecimento. Mas a gente pode olhá-lo numa perspectiva agregadora e não uma perspectiva castradora, opressora, paralisante, né? E a gente está fazendo isso, a gente está colocando o conhecimento acima do autoconhecimento. E não tem que ser assim.
né? Quanto mais a gente se conhece, mais o conhecimento, ele ocupa um espaço agregador na vida da gente. E a gente já sabe o que tem que fazer. Eu já sei quanto de comida eu preciso, eu já sei quanto de conhecimento eu preciso, inclusive aquilo que falta. Mas eu não preciso alimentar ali a minha autocrítica como motivadora. Eu posso alimentar a minha gentileza como uma motivadora para melhorar. E isso vai me trazer, vai me levar para um lugar muito mais leve e muito mais longe do que se eu ficar ali alimentando a autocrítica, a minha depreciação, a insegurança, porque é isso que o sistema hoje quer. Pessoas inseguras, né, gente? O mundo hoje é uma grande fábrica de pessoas inseguras. Tanto em relação à própria imagem, porque se eu não for insegura, eu não consumo procedimentos estéticos, eu não consumo salão de beleza, eu não consumo emagrecedores, eu não consumo X ou Y, tratamentos de saúde. O inseguro do conhecimento, ele não consome pós-graduações e cursos de aperfeiçoamento e etc. Então, a insegurança alimenta um sistema, ela serve ao nosso mundo de uma maneira muito eficaz. Então, hoje, a minha sugestão, o meu conselho, assim, se eu pudesse dar um único, resumindo, é subverta a ordem da insegurança e olhe para suas forças, porque isso é bem revolucionário. Bem, Que lindo isso, que bacana, né? Essa coisa da gentileza, né? Consigo mesmo, desse reconhecimento que existe muito mais força a favor do que você precisa alcançar do que a insegurança ou qualquer outro autoconceito, né? Que possa impedir a conquista de um jeito de viver mais leve, mais saudável, né? Entendendo que o saudável não é a descrição da Organização Mundial de Saúde, por favor, nada contra, é só para dizer que não há um instante em que nós estejamos totalmente 100%, né, de bem-estar físico, mental, etc. Não, isso não existe, né? O próprio processo de autorregulação já diz que é natural, né? Essa variação. Então, o saudável é desse lugar em que você se respeita, em que você se acolhe, né? Em que você compreende que não tem que encaixar, que você não é menor porque você não está dentro de um padrão. Enfim, tudo isso que você trouxe amorosamente, compartilhou com toda a sua generosidade. Mais uma vez, te agradecer imensamente, Lide. Realmente, assim, eu sou uma admiradora do seu trabalho, do seu servir, né? Que você permaneça firme, né? Nesse propósito, que você continue inspirando e educando, né? No sentido desse pegar na mão e dizer para todas as pessoas que querem cuidar neste lugar da nutrição, você pega na mão e diz, olha, né, me lembra muito Marva Collins, quando ela fala assim, a única coisa que eu faço por essas crianças é amá-las, amar a semente que está ali, né? Que é isso que você faz. Você pega na mão e fala, olha, tem uma sementinha aqui para germinar, vamos cultivar juntos? Isso é maravilhoso, né? Então, assim, gratidão imensa pelo convite e dizer que eu, assim, acredito que o nosso encontro hoje aqui, a nossa conversa, o nosso bate-papo, ele não termina aqui. É o começo, né, de tantas outras experiências que vamos ter juntas, com certeza. Deixar aqui para quem vai assistir a gravação e também, né, assim, dizer do projeto em si, que é aberto, então, né, quem acompanha e sente que pode contribuir de alguma forma, trazendo a sua demonstração desse outro jeito de cuidar, servir e amar, por favor, faça contato com a gente pelo e-mail contato@experienciadocuidado.com ou viviane@experienciadocuidado.com, nas redes sociais, né? Experiência do Cuidado, Instagram, Facebook. E, enfim, a gente vai se interagindo. Mais uma vez, Lid. Gratidão imensa.
Vivi, muito obrigada. Eu também sou profunda admiradora do seu trabalho. Quero agradecer, uma honra poder compartilhar com você. Eu também, né, a gente já tem uma trajetória aí que a gente se conhece, também acompanho sempre seu trabalho, te conheço, conheço a sua integridade, a sua pessoa, honro muito a lindeza que você é e agradeço muito por você existir, por você também tocar esse projeto tão importante, para tocar tantos outros profissionais que cuidam e cuidadores, né? Eu acredito muito nesse trabalho que a gente pode multiplicar assim coisas boas e que a gente possa seguir firme nesse trabalho. Beijo grande. Um beijo grande, até o próximo encontro.